No Saber Direito desta semana, o professor Leandro Bortoleto traz um curso sobre o regime constitucional dos servidores públicos. Durante as 5 aulas, ele vai falar sobre o regime jurídico único, o acesso aos cargos públicos, o sistema de remuneração, além de tratar sobre os direitos sociais e a acumulação e a estabilidade dos servidores públicos. Assista a aula 2. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Saber Direito. Eu sou o professor Leandro Bortoleto e nós estamos aí num novo encontro, né? O nosso segundo encontro no nosso curso sobre o regime constitucional dos servidores públicos, né? Em direito administrativo. E nós vimos no encontro anterior sobre o regime jurídico único, em que você entendeu, né? Quais os regimes jurídicos possíveis na relação entre a pessoa e o poder público, até chegar na exigência constitucional do regime jurídico único. E agora, nesse nosso segundo encontro, eu vou falar com você sobre o acesso aos cargos públicos. Como se dá o acesso, ou seja, o que a Constituição prevê sobre como os cargos públicos podem ser acessados, ok? Muito bem. Então, começando aí, eu tenho que falar com você o seguinte, para que você possa compreender, nós vamos ver temas como concurso público, não é? Cargo em comissão, cargo efetivo. Esse é o ponto que nós temos que ver nesse ponto. Contratação temporária nesse encontro. Eu vou trazer isso tudo para você. Que isso é muito importante de você compreender, porque tudo isso que nós estamos vendo nesse nosso curso é de aplicação obrigatória no país. Então, independente de qual estado, de qual município, a legislação local, porque você lembra que o regime estatutário ele é plurinormativo, então cada ente pode legislar sobre os seus servidores, tem que necessariamente estar de acordo com a Constituição Federal. É obrigatório, ok? Pois bem, e o que nós temos em relação ao acesso aos cargos públicos? Você vai lá, pega a sua Constituição Federal, vai no artigo 37, inciso 1º, e você vai ver lá que há a previsão no texto constitucional de que os cargos públicos eles são acessíveis a quem? Eles são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros nos termos da lei. Importante que você veja essa ressalva que eu estou trazendo aí para você, tá joia? E que os requisitos para o acesso estejam previstos em lei, tá? E isso vale para cargos, empregos e funções públicas. Aí você fala, tudo bem. Mas como que funciona isso? Então, o primeiro ponto que você precisa compreender é que o acesso aos cargos públicos pela Constituição Federal, ele é aos brasileiros. E quando a Constituição fala em brasileiro, não estou falando só de brasileiro nato, não. Estou falando de brasileiro naturalizado também, porque até não pode haver distinção entre um e outro, salvo os casos que a própria Constituição o fez. Como lá você encontra no artigo 12 alguns cargos que são privativos de brasileiros natos, tá joia? Tirando essa questão aí, em relação aos estrangeiros, é necessário que seja feita uma lei para prever quais os requisitos, condições para que os estrangeiros possam acessar aos cargos públicos. Há um ponto específico que a Constituição, no artigo 207, parágrafo 1º, ela prevê que as universidades possam admitir aí docentes, né, pesquisadores estrangeiros também nos termos da lei. Então, só para dar um exemplo, a Lei 812, que é o Estatuto dos Servidores Federais, né? Ela prevê que o acesso é para brasileiros. Então, ela não prevê, não dispõe sobre os estrangeiros, que isso vai ser uma lei específica. Mas a Lei 8.112 já prevê e admite que as universidades federais, né, os institutos federais, possam admitir, possam contratar professores e pesquisadores estrangeiros. Maravilha? Muito bem. Seguindo nesse aspecto do acesso, dos requisitos que nós temos aí, aqui há um ponto que
para não ter dúvida, para quando você compreender bem esse tema, isso ficar bastante claro, é necessário que você visualize que há cargos e cargos. Como assim? Há diferentes tipos de cargos e, em consequência, diferentes tipos de provimento. E aí, em relação a isso, há uma mudança na forma do ingresso. Aí você fala, mas o que nós temos? Importante você, assim, o que é provimento? Provimento é o ato de se preencher um cargo, de se prover o cargo, onde há o vínculo formal ali daquela pessoa que vai passar a ingressar, né, no serviço público. Esse provimento, de uma forma bastante rápida, só para você visualizar. Esse provimento, ele pode ser de natureza em caráter efetivo e ele pode ser também em comissão. Como ele pode ser originário e ele pode ser derivado. Como assim? Quando eu falo em provimento originário e provimento derivado, eu estou levando em conta o momento em que há o provimento de um determinado cargo. O provimento originário é a relação inaugural entre a pessoa e o Estado. É o vínculo inaugural naquela carreira, em cargo daquela carreira. Já os provimentos derivados são decorrentes daquele primeiro, ou seja, eu só vou ter o provimento decorrente se teve o originário. Um exemplo, então quando, né, você passa em um concurso público, o que você tem? Quando você passa em um concurso público, nós temos o seguinte, você passou, foi nomeado, foi nomeada, vai lá e toma posse em um cargo de uma determinada carreira. Esse é o provimento originário, né? Esse é o ponto. Mas ali, uma vez estando naquele serviço público, a pessoa pode ser promovida. A promoção, há uma mudança de cargo dentro da mesma carreira. Mas só pode ser promovido quem já está ocupando o cargo ali. Então, aí é uma forma de provimento derivado ou decorrente, ok? A reintegração, aquele que a Constituição prevê, quando a pessoa é demitida injustamente, ela consegue anular e voltar, é uma forma de provimento derivado. Tá joia? Então, originário e derivado. E o provimento originário, aquele primeiro a que se vincula, é esse que ele vai estar ligado ao provimento de natureza efetiva, né? O provimento de cargo efetivo e cargo em comissão. Como que a gente tem? O provimento de cargo, o provimento em caráter efetivo é aquele para os cargos efetivos. E como que é isso? Cargos efetivos são aqueles cujo preenchimento, cujo provimento necessariamente dependem de aprovação prévia em concurso público. Ah, mas e o provimento em comissão? Provimento em comissão são para os cargos que não necessitam de concurso público para o seu preenchimento, que eu vou falar mais, dar detalhes nesses aspectos para você. Mas são aqueles cargos, adiantando, que a lei declara como de livre nomeação e exoneração, né, para as funções de direção, chefia, assessoramento. Então, quando é um cargo efetivo, há o provimento efetivo. Quando há o cargo em comissão, há o provimento em comissão. E o provimento em comissão, ele é de livre preenchimento, óbvio, com as ressalvas, por exemplo, da vedação ao nepotismo. Já quando é cargo de provimento efetivo, eu tenho que ter concurso público. Maravilha? Muito bem, em relação a esse ponto, né, é importante aí que você consiga visualizar, então, isso. Estou entendendo, mas o que tem a ver com a Constituição? A hora que você abre a Constituição, aí você muda o inciso aí que você estava lendo, estava no 1, vai para o 2. Lá no 2 está dizendo que, se você pegar o inciso 2 da Constituição, está dizendo que a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Fala, tá bom, o que isso tem a ver? Isso já te traz o seguinte,
Primeiro ponto, o acesso aos cargos públicos. A regra que o acesso se dá por concurso público. Porque a regra é que tenhamos cargo de provimento efetivo. A exceção é não ter concurso, que além do cargo em comissão, nós vamos ver que também pode ser pela contratação temporária. Tá? Mas focando aqui nesses dois por hora, a regra tem que ter concurso para acessar um cargo público e isso, então, se tem concurso, que é um cargo de provimento efetivo. Aí você fala, mas como é que eu vou saber essas coisas? É a lei que diz, porque você tem que se atentar com o seguinte, quem cria um cargo público é a lei. E quando a lei cria o cargo, ela já diz se o cargo é de provimento efetivo, se o cargo é de provimento em comissão. Em sendo o cargo de provimento efetivo, obrigatoriamente tem que ter concurso público para o seu preenchimento. Ok? Maravilha quanto a esse primeiro aspecto. Então, regra concurso, exceção, cargo em comissão. Por que que isso interessa? Porque agora eu vou avançar com você para te explicar mais sobre essa figura do concurso público, ok? Em relação ao concurso público, é interessante você visualizar que o concurso público não é uma criação da Constituição Federal de 88, não. O concurso público já precede a Constituição. Até se noticia, né, que na década de 30, a professora Nohara, por exemplo, ela noticia como o primeiro concurso aí é que se tem notícia no Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, o IAP, né? Mas isso veio depois seguindo, as constituições, né, fizeram a previsão 34, 46, 67 e a Constituição de 88 deixa isso muito claro e a jurisprudência do Supremo, né, acolheu muito essa questão do concurso público, então que a regra assim, se é cargo que exige aprovação em concurso, não tem jeito da pessoa entrar sem aprovação em concurso. Pois bem, e em relação a esse concurso, o que se tem que visualizar? Ele tem... O que é um concurso público? O concurso público, ele é um processo administrativo, que é uma sequência encadeada de atos administrativos. Tem com a finalidade, lá no fim, que é o quê? Escolher aquelas que estejam mais aptos a preencherem as vagas que o poder público deseja. Então, ele é uma concretização do princípio da impessoalidade. Por quê? O que quer ser impessoal na administração pública? A doutrina costuma falar em dois aspectos, ser impessoal em relação a ela mesma, em que os atos praticados não são praticados pelo servidor João, pela servidora Maria, são praticados pela pessoa jurídica na qual eles estão lotados. E no outro aspecto, em relação aos administrados. E em relação aos administrados, ser impessoal é tratar todas as pessoas que estejam na mesma situação, da mesma maneira. Ou seja, a administração não vai privilegiar nem prejudicar ninguém. Concurso público é isso. Olha, eu preciso contratar, o poder público tem 50 vagas, como é que eu vou escolher? Eu vou fazer uma seleção. Essa é a ideia do concurso público. Então, isso tem que estar sempre na mente. Né, na percepção, por quê? Eu não posso fazer restrição à participação. Então, a regra é assim, e aí eu venho, né, trazendo para você compreender esses aspectos. Então, você está dizendo que o concurso é um processo administrativo, que eu vou selecionar aquelas pessoas que mais estejam aptas a preencher determinadas vagas. Pois bem, então, a ideia é que eu não devo ficar fazendo, né, discriminações irrazoadas, ou seja, que não tenha um fundamento do motivo de eu fazer essas discriminações. Pois bem, o que isso significa? Para você visualizar, a questão é o seguinte, sempre que eu imponho uma restrição a alguém participar de um concurso, eu estou afetando a impessoalidade se eu não tiver uma razoabilidade para tanto. Por isso, mas e o que eu posso exigir, então, de alguém para participar de um concurso público? A Constituição já deixa muito claro, primeiro aspecto, que os requisitos
devem estar estabelecidos em lei. Então é lei, lei e lei. Falei 3 vezes para ficar bastante enfatizado. Não posso estabelecer requisitos para ingresso em cargos públicos por meio de ato administrativo. Isso, gente, vai garantir, não é, que eu tenha participação. Por quê? Né? O interesse público, ao menos formalmente, ele está corporificado na legislação quando os representantes da nossa sociedade fazem aquela determinada lei. Então, requisitos em lei. E mais, esses requisitos têm que ser razoáveis. Então, não adianta, por isso que a Constituição fala em concurso público, ele é de provas e títulos. Então, um concurso público, eu não posso querer exigir que, como eu vou assim, se eu vou pôr títulos ou não posso. Imagine que eu vou fazer um concurso público para um cargo de nível fundamental. Não é razoável que, a pretexto de querer selecionar bem, eu coloque numa lei municipal que esse cargo, ele é selecionado por meio de concurso e que também há para requisito a exigência de prova de títulos, ou seja, títulos de especialização, de mestrado. Você vê que não há pela função a ser exercida, porque se exige-se a escolaridade do nível fundamental, quer dizer que as atribuições não terão uma complexidade a ponto de eu exigir que a pessoa tenha um nível médio, que ela tenha um nível superior. Então, isso vai ter que levar em conta a depender das atribuições do cargo. O que é um concurso de provas e um de provas e títulos? O de provas, em que as pessoas são selecionadas apenas pelas notas que elas tiraram nas diversas etapas. Prova objetiva, prova discursiva, isso é o concurso de provas. E o de provas e títulos, que além das provas que medem o conhecimento ali, num determinado momento, sobre os temas, tem também a prova de títulos, que é uma forma, a depender do cargo, né, como você vê isso muito nos cargos de magistratura, Ministério Público e na maioria das carreiras jurídicas, por exemplo, em que você exige, coloca como uma das etapas a prova de títulos, é que aferir conhecimentos outros que aquele candidato tem que possam ser úteis e que possam revelar, ou possam depois representar um melhor desempenho das atribuições daquele cargo. Então, o título vai valer, vai somar na nota. O único ponto que prova de títulos não pode ser eliminatória, é só para acrescentar a nota. Nunca ela vai poder ser eliminatória, que esse é o ponto que a gente tem. E ainda em relação ao concurso público, é interessante que você visualize que essa exigência que a Constituição faz, né, em relação ao concurso público é que ele se aplica à administração direta, à administração indireta, União, Estados, Distrito Federal, município. Então, a exigência de ter o concurso como regra, então vale para a administração direta, vale para a autarquia, vale para a fundação pública e, inclusive, vale para as pessoas da administração indireta que têm personalidade de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista. Então, não importa, ele trabalha na Caixa Federal, ele é seletista. Não importa, para ele entrar, ele tem que prestar concurso. E ele se submete às regras, por exemplo, de acumulação, vedação, acumulação de empregos. Perceba, há um regime híbrido, misto nessa situação. Mas o concurso é exigência. Então, tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. E voltando à questão dos requisitos, isso é algo que foi muito judicializado, muita discussão a respeito. E é interessante que a gente conheça alguns posicionamentos do Supremo Tribunal Federal que dizem esse respeito a esse acesso aos cargos públicos, como que funciona, como que é esse ponto. Então, eu te convido, me acompanha aqui, vamos ver o primeiro slide que eu trago alguns julgados aí para você. Esse aqui, nós temos algumas súmulas, são decisões extremamente relevantes do Supremo que você precisa conhecer. Vamos olhar primeiro esses aspectos aqui. Súmula 684 do STF, que determina que é inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso. Súmula vinculante 44, só por lei
se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Então, você perceba que nesse aspecto aqui, né, se você perceber que nesse aspecto, nesses dois pontos que eu trouxe, esses dois julgados, principalmente aquele ponto, olha, eu tenho que estar na lei. O exame psicotécnico, isso sempre gerou muita discussão, principalmente em cargos policiais, antes queriam colocar como etapa do concurso e não tinha lei prevendo. Então, é súmula vinculante. Você quer colocar uma etapa, um requisito, a aprovação em prova psicotécnica? Coloca na lei, porque senão não pode. Ainda, nessa questão da razoabilidade, né, você vê esses dois outros julgados. Olha aqui para mim. O recurso extraordinário 898-450, que ele fala, ó, editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. E a 683, que o limite de idade para inscrição em concurso só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Aqui, você volta a perceber o seguinte, o que o Supremo coloca nesses aspectos? Ele coloca o seguinte, tem que ter razoabilidade. Quanto mais eu exijo de requisito, mais eu estou restringindo a participação. Então, tem que ter uma razoabilidade. É razoável eu exigir que a pessoa não tenha tatuagem para prestar concurso, assumir um cargo público? Qual o impacto dele ter a tatuagem no exercício do cargo? Não é? Esse é o ponto. Então, o Supremo decidiu. E, inclusive, esse caso teve como situação de fato um candidato à Polícia Militar, que ele tinha uma tatuagem tribal na perna, e não deixavam ele ingressar por esse aspecto. Ele foi considerado inapto no exame médico. Né? Então, o Supremo hoje simulou. Então, não há impedimento. Só o fato de ter tatuagem por si só não é razoável como um requisito, um óbice a acessar um cargo público. Só se essa tatuagem for violadora de direitos humanos, direitos fundamentais, né? Como, por exemplo, uma pessoa que tem uma tatuagem enaltecendo nazismo, fazendo diversas outras formas de discriminar pessoas que são protegidas constitucionalmente. Então, tomar cuidado isso. A mesma coisa da idade. Eu posso exigir de uma determinada idade para acessar um cargo público se houver razoabilidade. Então, normalmente se aceita, por exemplo, nos cargos militares, em que se coloca uma idade máxima a depender das atividades que vão ser desempenhadas. Mas antes se exigia, por exemplo, na magistratura, tinha um limite de idade, né? Um exemplo era na magistratura paulista, que era 45 anos para a pessoa assumir o cargo. Então, não há razoabilidade, que isso foi derrubado, não existe mais. Então, tem que ter razoabilidade. O que o cargo vai fazer? Quais as atribuições? Qual é a natureza? O que eu vou exigir? Ok? E essa última súmula aqui, a súmula vinculante 43, que ela prevê que é inconstitucional toda forma de provimento, modalidade de provimento, que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado a seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Essa súmula é bastante, se anota ela, o Supremo usa ela com muita frequência. O que isso tem? O que o Supremo é aquilo que a gente diz, provimento originário, provimento derivado. Você não pode inventar por lei um nome de provimento para colocar uma pessoa num cargo de outra carreira que não é aquela na qual ela prestou concurso. Então, já teve estados em que a legislação previa que aquela pessoa prestou um concurso para agente policial, para escrivão, e que, ao final da carreira, a lei previa que eles teriam uma migração e ele passaria a ocupar a carreira de delegado. Então, são carreiras, são cargos de carreiras distintas, em que são requisitos diferentes para ingresso. Então, o Supremo bate muito nisso. Qualquer forma, seja por lei, que propicie alguém entrar num cargo de uma carreira diferente daquela para a qual ele prestou concurso, não vale, é inconstitucional. Maravilha? Muito bem. Seguindo aí, nós temos que ver o seguinte, ainda falando sobre o concurso público, lembra, é um processo administrativo, então contextualize. O órgão está precisando de pessoas. Faz um estudo interno, tem orçamento, tem tudo, beleza, vamos divulgar um edital. Nós temos cargos vagos, tem que fazer um impacto financeiro para ver como isso vai repercutir no orçamento.
nos diferentes anos seguintes. Pois bem, fez isso? Beleza, vamos divulgar. Os órgãos públicos, normalmente, o que eles fazem? Eles não executam os concursos com os seus próprios membros, né? Eles contratam bancas, que são institutos profissionais, né, os mais diversos que você conhece, que tem, quando você vai fazer um concurso, tem uma banca organizando aquele concurso, né, porque foi contratada pelo órgão público ali. Então, divulga o edital, são feitas as etapas, as fases, a depender do concurso. Essa banca encerra e devolve o resultado para o órgão público avalia, não teve nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade no curso do concurso, vou homologar o concurso, o resultado. Aí a autoridade administrativa lá homologa e publica a homologação do resultado na imprensa oficial. O que isso interessa? A partir da publicação do resultado, né, da homologação ali do resultado na imprensa oficial, você vai começar a contar o que a gente chama de prazo de validade do concurso. O concurso tem prazo de validade? Sim. Que a Constituição estabelece que o prazo de validade do concurso é de até, isso é importante, até 2 anos. Então eu posso ter um edital de concurso de prazo, por exemplo, de 1 ano? Posso, sem problema. Então, é no máximo de 2 anos. E o que representa esse prazo? É o período no qual o poder público vai nomear, vai chamar as pessoas aprovadas para virem tomar posse. Então o concurso começou em fevereiro, terminou em novembro, publicou a homologação em dezembro, é com prazo de 2 anos. Então, 2 anos a partir daquele mês de dezembro, você conta, aquele concurso está em validade. Durante o prazo de validade, as pessoas podem ser nomeadas. Ok? Esse é um ponto, a questão do prazo de validade. Esse prazo, ele pode ser prorrogado ou não pode? Pode. Isso tudo que eu estou falando, tanto do prazo quanto da prorrogação, você acha aí na Constituição, nos incisos 3 e 4, terceiro e quarto do artigo 37. Pode prorrogar? Pode. É obrigado a prorrogar? Não é. Considera-se discricionário da administração. Porém, isso pode ser analisado caso a caso, porque já houve situação em que se anulou, determinou a prorrogação, porque a administração deixou escoar o prazo, não nomeou os que estavam aprovados, né, porque tinham motivos escusos ali, no dia seguinte soltou um novo edital de concurso, né? Então aí houve um desvio de finalidade ali. Então a regra é assim, tem 50 vagas, já chamei as 50 vagas, eu não tenho mais dinheiro, não tenho orçamento para mais nomear mais ninguém, não tem motivo para eu prorrogar esse concurso, por exemplo, né? Mas é possível prorrogar, é discricionário. Eu posso prorrogar por quanto tempo? Eu posso prorrogar por igual período. Cuidado com isso também. Então, se o concurso foi de 1 ano, eu posso prorrogar por igual período, por mais 1 ano. É uma dobradinha. O prazo inicial precisa ser igual ao prazo final. Só que o prazo inicial sempre terá duração de até 2 anos. Tá bom? Esse é importante que você visualize. E aí, nessa questão do prazo de validade, né, um ponto que a gente verifica é que as pessoas dizem assim, tá bom, então no prazo de validade eles vão me chamar, eu prestei o concurso, eu posso ser nomeado, como que funciona isso? O direito à nomeação, o que você tem disso que precisa compreender? Tradicionalmente, gente, o Supremo entendia, e isso é parte da doutrina também, que existia uma expectativa de direito dos candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas. Quer dizer, na prática você podia às vezes ganhar e não levar. Então, o concurso tinha 10 vagas, você ficou dentro das 10 vagas, então eu tinha direito a ser chamado? Poderia exigir que me chamassem? Tradicionalmente, entendia-se que, não, meu amigo, minha amiga, você tem expectativa. Pode ser que resolvam te chamar, né? Vai saber. Esse era o entendimento tradicional. Mas aí,
o Supremo mudou radicalmente o seu entendimento e passou a estabelecer o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas. Você fala assim, ah é? Sim. Para você visualizar isso melhor, para entender essa mudança, tem um elemento essencial aí que é o princípio da proteção à confiança. Qual foi o raciocínio nessa mudança? O raciocínio foi o seguinte, olha, tem que se garantir a segurança jurídica e tradicionalmente se entendia, né, que a segurança jurídica é aquilo que nem a lei, até a Constituição prevê que nem a lei, né, pode retroagir aí para atingir situações, né, já consolidadas, ato jurídico perfeito, coisa julgada, enfim. E no âmbito do direito administrativo nós temos a questão do princípio da segurança jurídica no sentido de que, sendo possível, é muito melhor manter a estabilidade das relações jurídicas e, por exemplo, se for possível convalidar um ato administrativo, é melhor fazê-lo a anular. É preferível convalidar a anular, caso, obviamente, tenha um vício sanável, não resulte prejuízo ao interesse público, né, nem a outras pessoas. Mas isso, né, na evolução aí, como por exemplo destaca o professor Carvalho Filho, isso passou a ser considerado uma acepção objetiva do princípio da segurança jurídica. Então a segurança jurídica, num sentido amplo, pode ser dividida num aspecto objetivo, que é isso que eu acabei de dizer, e num aspecto subjetivo, que é o princípio da proteção à confiança. Porque passou o seu raciocínio assim, olha, também uma questão de segurança jurídica, no sentido amplo, que a administração pública honre aquilo que ela promete. Nesse sentido, veja, a administração divulga um edital e falando, ó, eu tenho 50 vagas. Beleza? Vou contratar. Ó, para eu te contratar, você vai ter que se inscrever, os requisitos são esse, aquele outro. Você tem que pagar tanto de inscrição, você tem que fazer provas, são 1, 2, 3 fases. Aí, no final, para você conseguir a sua aprovação, se você ficar, né, for bem colocado. Então, veja, a administração, com a prática de um ato que ela mesma faz, que é o edital, é um ato administrativo. Com a prática daquele ato, ela gera uma expectativa nos administrados de que aquilo que consta naquele ato vai ser cumprido. E em razão dessa expectativa gerada, os interessados em prestar depositam confiança que aquilo vai ser seguido. Então não pode vir a administração lá na frente e falar quebrar essa confiança. Ela precisa proteger a confiança depositada pelos administrados em razão de uma expectativa criada por ela própria, por meio de ato que ela praticou. Então isso é bastante importante. Por isso que o Supremo mudou o seu entendimento e depois de discussões avançando ainda, então aí pacificou. Está aprovado dentro do número de vagas, você tem direito a ser nomeado, você pode exigir a sua nomeação. Excepcionalmente, se surgir um fato superveniente, extremamente grave, que dê para motivar e que não tenha outra situação possível, pode-se deixar. Mas é exceção, tem que ser muito bem fundamentada. E aí passou-se a discutir, mas e se eu não passei dentro do número de vagas? Tinha 50, eu sou 55. Eu posso exigir a minha nomeação? O que isso tem a ver com o prazo de validade? Porque o prazo de validade do concurso está acabando. Eu posso exigir que me nomeiem? Se eu estou dentro do número de vagas, a nomeação é discricionária, a administração pode fazer ao tempo que ela quiser. O que ela não pode é deixar escoar o prazo de validade e não te nomear se você está dentro do número de vagas e não tem nenhuma situação que justifique que isso não ocorra. Ok? Maravilha. Mas se eu estou fora do número de vagas, eu estou numa espécie de cadastro de reserva. Eu tenho direito a ser nomeado? Aí depende. Então, enfrentando essas questões e unindo a esse outro dentro do número de vagas, o Supremo tem uma tese de repercussão geral extremamente importante e que você precisa conhecer, que ele traz aí quando surge o direito à nomeação dos candidatos, tá bom? Vem comigo aqui no slide para eu te mostrar essa tese.
Está aí no recurso extraordinário 837-311. O que o Supremo está dizendo aqui? Ó? Você vê na parte que está em negrito, no final aí, que está dizendo o seguinte: o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público surge nas seguintes hipóteses. 1. Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital. 2. Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação. 3. Quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Pois bem, o que você visualiza nesse julgado aqui do Supremo Tribunal Federal? Surge o direito de nomeação quando? Então, dentro do número de vagas, sem discussão, conforme eu já havia dito. Mas você está fora do número de vagas. Então, imagine, você é o 15º e o concurso era para 13 vagas, não é? Mas aí eles nomeiam, precisou mais, nomearam a 14ª pessoa, pulou você e nomeou o 16º, a 16ª pessoa. Aí você passa a ter o direito que você foi preterido, preterida na ordem de nomeação. Também, não é? Um outro ponto que o Supremo decide nesse julgado. Mas e se surgirem novas vagas? Eu abri um concurso inicialmente para 10 vagas. Mas durante o prazo de validade foi aprovada uma nova lei. E agora tem mais 10 vagas novas, ou seja, tem 20. Eu estou dentro dos 20, então eu posso exigir, vão me nomear. Né? O Supremo diz, opa, peraí, não. O simples fato de surgir novas vagas, dele não decorre o direito a exigir a nomeação. O direito subjetivo à nomeação não é decorrente pelo simples fato do surgimento de novas vagas ou de ser aberto um novo concurso. O que o Supremo diz é que vai surgir o direito se surgiu nova vaga ou abriu novo concurso então é cumulativo, são cumulativos as exigências. O candidato foi preterido, a administração teve alguma forma de preteri-lo, por exemplo, fazendo só a contratação de terceirizados, enfim, aí vai ser analisado mais de forma casuística, o candidato vai ter que demonstrar de forma cabal que houve essa preterição, ok? Maravilha? Pois bem, né? Seguindo então nesse aspecto, não pode haver dúvida sobre o direito à nomeação. Então ele surge nesses aspectos que eu trouxe nesse caso aqui para você. Em relação ao concurso público, ainda é importante que você visualize que a Constituição tem algumas outras exigências e, por exemplo, no inciso número 8º, a garantia de reserva de vagas para pessoas com deficiência, então, ou Constituinte determina que o legislador infraconstitucional estabeleça um percentual, ou seja, que pessoas com deficiência tenham garantia de vagas reservadas nas disputas em concurso público. Isso está diretamente no texto constitucional. Então, por exemplo, tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o regulamento, o decreto que o regulamento estabelece. Então, por exemplo, que a garantia de, no mínimo, 5% de reserva das vagas. Maravilha? Muito bem. Então, entendido esses aspectos do concurso, o que ele é, que tem prazo de validade, que o prazo de validade é para nomear, que tem direito ou não a ser nomeado, como que funciona, eu queria trazer para você aqui um outro ponto. Eu queria trazer para você agora aqui as exceções. Como assim? Contratação temporária. É possível não fazer concurso? Então, eu quero trazer para você os 2 pontos, né, em que nós temos na Constituição em que eu não faço concurso para o acesso ali ao serviço público. A contratação temporária, que aí é para acessar uma função pública, não é? Para exercer uma função pública, e o cargo em comissão. Pois bem, em relação à contratação temporária, a previsão está no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, que fala lá, a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, tem que ter uma lei. Cuidado com isso. A contratação temporária pela administração, eu não estou falando do regime lá trabalhista, que aí a legislação trabalhista tem essas previsões específicas. Estamos falando num lugar que adota o regime estatutário. Ele pode contratar gente na forma temporária? Sim. Só que tem que ter uma lei disciplinando quais são essas hipóteses em que se admite a contratação temporária. Quais são as hipóteses em que elas são aceitas? Então, é uma lei em cada ente? Isso. Aí na área federal, por exemplo, a Lei 8745 de 1993. É a lei que disciplina a contratação temporária no âmbito da União. É nela, por exemplo, que há a previsão da contratação, lá como eu disse, dos recenseadores, aí no caso, no exemplo do IBGE. Tá joia? Então, cada município tem que ter uma lei dessa? Sim. Cada estado? Sim. E lembrando que é considerado um regime especial de natureza administrativa, então, que a discussão referente a esse vínculo se dará na Justiça Comum, estadual, se for servidor estadual municipal, e federal, se for da União. Maravilha? Pois bem, agora eu quero trazer para você o que gera muita discussão. Contratação temporária também gera muita discussão porque muitos gestores, na prática, querem burlar a regra do concurso público e vai contratando temporariamente, né? Vai contratando sem ter critério. Então, isso os tribunais de contas avaliam muito bem. Então, tem que haver realmente uma necessidade temporária, uma situação que se justifique, tem que ter essa lei prevendo, ok? Então, esse é um ponto. Mas o segundo ponto que gera muita discussão é a possibilidade de se contratar sem concurso em razão de ser um cargo em comissão ou para exercer a função de confiança, mas função de confiança necessariamente a pessoa já tem um cargo. Vou explicar isso melhor. O que você tem? Se você pegar aí na sua Constituição o artigo 37, inciso 5º, lá fala que as funções de confiança e fala dos cargos em comissão. O que você extrai disso daí, misturando com aquele inciso 2 que eu já falei? Quando eu vou criar um cargo, o legislador escolhe. É cargo em comissão ou é cargo efetivo? Ah, é cargo em comissão. É só pôr na lei. Ah, então vai imaginando o seguinte. Eu sou o prefeito de uma cidade, eu quero contratar todas as pessoas, né, dos meus cabos eleitorais, quero pôr todo mundo lá, tudo para trabalhar na prefeitura, depois eu consigo me eleger e tal, esse negócio do concurso aí, eu não vou conseguir selecionar quem que vai entrar. Então é só eu mandar aqui na minha cidade, por exemplo, a Câmara toda da situação, que eu mando lá e eles aprovam. Então eu vou mandar para lá, eles vão aprovar e pronto. Eu contrato aí todo mundo quase como cargo em comissão. Né? É possível isso? Obviamente que não. Mas por quê? Onde tem? A Constituição fala, primeiro requisito para se criar um cargo em comissão, tem que a lei declarar que ele é um cargo de livre nomeação e exoneração. Primeiro, a lei, tá bom. Mas aí você falou, isso aí esse prefeito que você disse aí que não tem boa intenção conseguiria suprir. E mais, a Constituição diz no inciso 5º que só podem existir cargos em comissão para funções de direção, chefia e assessoramento. Eu não posso criar cargo em comissão para função burocrática, para função administrativa, só para direção, para chefia e para assessoramento. Então, o Constituinte não deu uma carta branca. O legislador que for criar esses cargos, ele tem que se ater a esses parâmetros constitucionais. Ele não pode fugir disso. E só abrindo um parênteses aqui, a distinção, para eu falar cargo em comissão e função de confiança, está escrito nesse inciso 5º, é que a função de confiança, ela só pode ser exercida por quem exclusivamente já é ocupante ali de cargo efetivo. Quem já está na administração, já prestou concurso, está ali, ocupa ali um cargo, já tem ali o seu provimento efetivo, aí ele pode ser designado para exercer uma função de direção, chefia e assessoramento. O cargo em comissão, esse não. Cuidado. O cargo em comissão pode ser ocupado por quem já é concursado, já tem o seu cargo efetivo e ele vai nomeado, por exemplo, a ser diretor ali do órgão. Né? Aí ele vai passar a exercer
porque ele vai ser nomeado para o cargo em comissão, mas ele já tem o cargo dele. Como também eu posso nomear para um cargo em comissão um particular, um que não tem vínculo com a administração. Fala, mas é possível que eu faça isso? Sim, isso é possível, mas o que a Constituição determina é que o legislador infraconstitucional, ou seja, a lei vai definir as condições, ela vai definir, não é, os percentuais e os casos em que eu vou deixar reservado para quem tem cargo efetivo. Em outras palavras, a lei vai definir naquela carreira qual que é o percentual dos cargos em comissão que terão que ser preenchidos por quem já é ali da carreira, por quem já tem o cargo efetivo. E aí o percentual que sobra eu posso preencher livremente, trazendo pessoas que não têm vínculo com a administração, ok? Esse é um ponto que eu tenho em relação ao cargo em comissão. Mas aí nós temos o seguinte aspecto, você fala, tudo bem, estou entendendo, mas essa pessoa que não tem vínculo, então, por exemplo, num lugar que adota um regime estatutário, ele vai ser ocupante de um cargo público, ele vai ser estatutário, vai ocupar um cargo em comissão, ok? Ele vai ocupar um cargo em comissão. Enquanto ele exerce, enquanto ele está ali exercendo a função, ele é estatutário, segue os direitos e deveres. Mas ele é esse que não tem vínculo, é o ocupante exclusivamente de cargo em comissão. É diferente? Sim, apesar dele estar no regime estatutário no lugar ali, né? Ele, por exemplo, não se filia ao regime próprio de previdência, ele vai ficar ao regime geral de previdência. Então, ele não vai se aposentar pelas regras do servidor, sim pela regra geral. Não aplica aposentadoria compulsória para ele, porque ele não é servidor efetivo. Tá joia? Então, esse é o cargo em comissão. Então, os cargos em comissão podem sim ser preenchidos obrigatoriamente podem ser preenchidos obrigatoriamente, não, podem ser preenchidos ou por quem tem cargo efetivo ou por quem não tem. Maravilha? Pois bem, entendida essa possibilidade, é só interessante, eu vou colocar rapidamente aqui para você visualizar um slide que tem uma posição do STF sobre a contratação de cargos em comissão. Vem comigo aqui, ó. Esse recurso extraordinário 1041, em resumo, o que ele está dizendo aqui? Vai criar cargo em comissão? Só pode para função de direção, chefia e assessoramento, no inciso 1. Não pode atividade burocrática, técnica, operacional. 2, essa criação tem que pressupor a necessária relação de confiança entre quem nomeia e quem é nomeado. 3, o número de cargos comissionados tem que guardar proporcionalidade com o número de quem ocupa cargo efetivo. E 4, as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei que o instituir. Quer dizer o quê? São parâmetros que o STF estabeleceu, vai criar cargo em comissão, você tem função de direção, chefia e assessoramento? Maravilha! Então, coloca na lei o que é que faz cada um desses cargos para eu ver se é direção, chefia e assessoramento mesmo. Proporcionalidade, tem 1000 cargos num determinado município. Eu não posso ter 800 cargos em comissão e 200 efetivos. Cargo em comissão é só para direção, chefia e assessoramento, perceba? Então, esses parâmetros são que o STF definiu e que devem ser obedecidos na criação dos cargos em comissão. Lembrando, para qualquer hipótese de nomeação de cargo em comissão, você anota, você lê, se com certeza já leu, a súmula vinculante 13, que traz a vedação ao nepotismo, né? As hipóteses em que não podem haver a nomeação aí do cônjuge, de parentes para cargos em comissão. Beleza? E aí, conseguiu assimilar tudo? Bastante informação, né? Vamos treinar? Vamos para o quiz? Então, vem comigo. Vamos testar aí. Primeiro aí, houve a publicação de edital de concurso público com a previsão de prazo de validade de 1 ano, prorrogável por até 2 anos. Nessa situação, o prazo inicial está de acordo com o texto constitucional, porém, há vício quanto ao período de prorrogação. B, o prazo inicial e o período de prorrogação estão de acordo com o texto constitucional. C, o período de prorrogação está de acordo com o texto constitucional, porém, há vício quanto ao prazo inicial.
E D, há vício em relação ao prazo inicial e ao período de prorrogação. E aí, qual que é a resposta correta? Já sabe? Anotou? Então vamos lá para a correção. A resposta correta é a letra A. O prazo inicial está certo, porém há vício quanto ao período de prorrogação, porque o prazo de validade foi de 1 ano. Pode prorrogar por até 2 anos? Lógico que não, né, gente? Se o período é de 1 ano, eu vou prorrogar por igual período, teria que ser por 1 ano. Beleza? Vamos para o próximo quiz. Foi publicada a homologação do resultado de concurso público, cujo edital previa 10 vagas, ficando João em 8º lugar e Maria em 11º. Ainda no prazo de validade do concurso, houve a publicação de lei com criação de 10 novas vagas. Nessa situação, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, A. João e Maria têm expectativa de direito de serem nomeados. B. João tem expectativa de direito de ser nomeado e Maria tem direito à nomeação. C. João tem direito à nomeação e o surgimento das novas vagas gerou automaticamente o direito à nomeação de Maria. E D. João tem direito à nomeação e o surgimento das novas vagas não gerou automaticamente o direito à nomeação de Maria. E aí, qual que é a resposta que você marca? Qual a resposta correta? Vamos corrigir? A resposta correta é a letra D de dado. João tem direito a ser nomeado e as novas vagas que foram criadas não geram automaticamente o direito à nomeação. Lembra? Isso que é aquela decisão do STF, então vai ter que demonstrar. Ela está num cadastro de reserva, na verdade, ela não está dentro do número de vagas, então tem que demonstrar que surgiu o número de vaga, surgiu vaga nova e também ela foi preterida pela administração. Ok? Vamos para a próxima. Mais um quiz para você. Conforme o previsto na Constituição Federal e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a criação de cargo em comissão deve ser feita por lei. A. Deve ser feita por lei. Aí a letra A. Ou por ato administrativo, para o exercício de qualquer função. B. Ou por ato administrativo, mas somente para o exercício de função de direção, chefia ou assessoramento. C. Somente para o exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, devendo as atribuições serem fixadas em ato administrativo. D. Somente para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, devendo haver a previsão das atribuições de forma clara e objetiva na própria lei. E aí, qual que você escolhe? Qual a sua resposta? Vamos lá? A resposta correta é a alternativa D de dado, não é? Somente podem ser criados os cargos em comissão por lei, para funções de direção, chefia e assessoramento, e a lei deve prever de forma clara, quais são as atribuições desse cargo. Maravilha? Muito bem, então agora, né, estamos aí chegando ao finalzinho desse nosso segundo encontro. Posso agradecer novamente a sua presença aqui comigo, em que nós, né, estudamos aí o acesso aos cargos públicos, né? Então, estudamos como que pode ser acessado um cargo público, a questão do concurso público e as exceções da contratação temporária e dos cargos em comissão. Eu gostaria de dizer para você aí, se ficou com alguma dúvida, né, pode mandar para mim também, me acompanhe nas redes sociais, @Prof. Bortoleto, vai ser um prazer interagir com você. E também eu gostaria, pedindo a sua licença, sugerir aqui um material para o seu estudo. Né? Tem esse livro aqui meu, aqui de minha autoria, pela editora Juspodium, que é o Direito Administrativo aí, na medida certa para concursos públicos. Então, você que está se preparando, ou você que quer revisar aí, né, o conteúdo para uma prova objetiva, ou você quer fazer uma revisão rápida na sua atividade, fica a sugestão. Tá joia? Mas volta aí no nosso próximo encontro, a gente vai se encontrar de novo ainda essa semana, no terceiro encontro que eu vou falar com você sobre o sistema remuneratório. Até lá!
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.